Todos os engenheiros já foram alunos, mas nem todos os professores já foram engenheiros da indústria. E isso é preocupante, porque você sente que a universidade só quer te preparar para ser um professor também, tipo pirâmide. Mas como você sente que aquela não é a carreira que você quer seguir, você fica se perguntando, será que eu estou no lugar certo? O que eu posso fazer para driblar essa dificuldade? E a resposta mais óbvia, numa primeira visão, é: você precisa sair da sala de aula. E eu vou te explicar nesse vídeo o como e o que você precisa aprender antes de chegar no mercado de trabalho para estar no caminho de uma carreira de sucesso na engenharia. Mas antes de começar o conteúdo, eu queria fazer um combinado com você. Se em algum momento você tiver um insight sobre a sua carreira, se eu falar alguma coisa que você nunca nem imaginou, eu peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo. Se você fizer isso, eu vou entender que eu te impactei de alguma forma, que eu te ajudei na construção da sua carreira de sucesso. Mas vamos lá, vamos voltar para o conteúdo. A carreira de professor, ela é muito difícil. Eu não estou aqui para dizer que ela é fácil. Você precisa fazer mestrado, doutorado, você precisa ter a sorte de ter um concurso ali, uma vaga, no momento certo, na hora certa que você está pronto, numa disciplina que você tem um domínio. Por quê? Porque você tem que fazer provas, você tem que fazer uma sabatina, outros professores vão te avaliar, vão te julgar. Então é super complexo. Mas o que acontece é que essas pessoas muitas vezes não têm tempo ou não têm interesse em trabalhar no mercado, na indústria. Então elas não conhecem como que as empresas funcionam. E em algum momento elas vão estar dando aulas para diversos tipos diferentes de engenheiro, seja eles pesquisadores, que podem vir a ser professores, mas também empreendedores, ambiciosos e intercambistas, que têm outros objetivos, que querem trilhar um caminho completamente diferente. E às vezes fica distante, os exemplos não são tão práticos, as resoluções de exercícios são muito teóricas, as questões que eles escolhem para fazer são muito teóricas, o rigor que é colocado em certas atividades mais burocráticazinhas, mas é muito forte, que não é algo que a gente vê no mercado, e você se sente distante ali. Você parece que está no local que não está te formando para aquilo que você quer fazer. E Juliano, você está falando que a universidade não é importante? Não. É exatamente por isso que eu vou te explicar como que você vai driblar essa dificuldade, como que você vai passar por cima desse problema e se tornar um engenheiro do futuro totalmente interessante, que vai ser desejado pelas empresas lá na frente, já desde o estágio. No próprio estágio, você vai ter histórias para contar, habilidades para mostrar e experiências que te colocam à frente da concorrência para você já ser escolhido e, sabendo o que você vai saber, ser um dos melhores estagiários da empresa para querer e poder ser contratado direto ali em uma posição que seja do seu interesse na empresa que você sempre sonhou. Então vamos lá, vamos partir para o que você precisa aprender antes de chegar no mercado. Se você quer ser um engenheiro projetista de desenvolvimento de novos produtos, de novas ideias para melhorar produtos que já existem, você precisa aprender algumas coisas que vão bem além da sala de aula. E eu vou começar aqui com as soft skills. Vou citar algumas para vocês que são muito importantes. E a primeira que eu vou falar é uma que sempre, quando eu pergunto para as pessoas em entrevistas, em podcasts, em reuniões, cara, o que mais você aprendeu, o que mais você desenvolveu? Ela me fala direto: comunicação. Só que às vezes eu fico com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque não pode ser qualquer comunicação. Não é só você deixar de ser tímido ou você deixar de ser reservado. Não é isso que faz diferença. É você ter uma comunicação assertiva, em que você sabe não só falar, mas também escutar, e trazer as melhores opções para aquela pessoa, de forma prática, rápida, direta, sem enrolação. Por quê? Porque muitas vezes você tem que fazer apresentações de muitas coisas que você estudou em pouquíssimos minutos. Muito pior do que TCC, que você tem 15, 20, 30 minutos para apresentar algo que você construiu em 6 meses. Você vai ter que apresentar anos de trabalho para um diretor de uma empresa em questão de 5 minutos. Então você tem que desenvolver essa outra visão da fala. É claro que você tem que saber se comunicar, criar conexões, saber gerar networking, ser interessante, saber perguntar coisas para outras pessoas. Isso também é muito importante e você acaba desenvolvendo isso com as experiências que você vai tendo, que eu também vou te explicar no como você vai se diferenciar. Mas o mais importante é, entenda que ao falar de engenharia, você tem que desenvolver uma comunicação assertiva do ramo industrial, do mercado. E isso você aprende muito mais com vendas, com negociação, do que com simplesmente perdendo a timidez. Então esse é um primeiro ponto muito importante, na minha opinião. Um segundo ponto é um blocão de trabalho em equipe, gestão de projetos e liderança. Você precisa ter pontos que te marcam e experiências que vão te mostrar a importância disso. E isso vai muito além
de um trabalho, de uma disciplina que você faz em grupo ou alguma coisa do tipo. Você precisa ter, de fato, uma missão difícil, um objetivo grande, em que você tenha pessoas de diferentes períodos, de diferentes engenharias, com diferentes visões, que têm diferentes papéis dentro de um projeto, para você aprender sobre trade-offs, como que você negocia, por que a sua solução é melhor, ou quando que você tem que abrir mão um pouco do seu para o outro vir, que é o que a gente tem na indústria. Né? Diversos engenheiros trazem soluções ótimas para a sua área de especialização, e se você ainda não sabe sobre a sua área de especialização, eu te indico a assistir esse vídeo aqui sobre como deixar de ser um engenheiro genérico, muito importante para você construir a perna de especialização da sua carreira. E aí você depois tem que passar por uma parte de negociação também, é muito interessante, mas de saber delegar tarefas, de saber trabalhar em equipe sendo liderado e sendo líder, de ter um trabalho com prazos, grandes prazos, saber dividir grandes metas, grandes objetivos em pequenas metas, em objetivos que podem ser conquistados em poucas semanas ou em poucos meses para algo que você quer resolver em um ano, como a gente tem nas atividades de extensão de projetos, por exemplo, que tem competições anuais, mas você tem diversos objetivos. Você precisa saber treinar as pessoas. Então, quando entra um trainee na sua equipe de extensão, ou quando você pega um calouro ali que te pede alguma dica, ou até mesmo um amigo da sua sala que é pior do que você em uma disciplina e você vai ensinar alguma coisa para ele, isso é muito importante no seu desenvolvimento. E, numa questão mais geral, você precisa entender como que uma equipe funciona para realizar um projeto, qual que é a importância das diferentes áreas, a hierarquia, por que é interessante ter um integrador, alguém que vai controlar tudo aquilo, um capitão da equipe, como que são esses trabalhos de gestão. E tudo isso é muito interessante. E você aprende, tem que aprender isso fora da sala de aula. Por quê? Porque você precisa, no fim das contas, saber que sozinho é muito difícil construir as coisas na engenharia e no mundo como um todo. Você precisa ter parceiros, você precisa ter pessoas que vão, além de te motivar, completar as suas habilidades. Então isso a gente tem com trabalho em equipe, com liderança e com gestão de projetos. Muito importante esse segundo ponto. Um terceiro ponto diz respeito ao tempo. Gestão de tempo, organização, rotina, planejamento. Isso é muito importante que você desenvolva. E você vai ver que isso vai ter um impacto tanto na sua frente técnica de trabalhos, de projetos, quanto na sua frente de estudo, como um aluno, como alguém que se empenha para tirar notas boas, para conquistar grandes objetivos. Por quê? Porque a sua rotina, ao longo do curso de engenharia, ela vai virar uma loucura. Do dia para a noite você vai estar estudando na véspera, você vai estar fazendo trabalhos no último momento, você não vai estar estudando da forma correta. Então, é importante que você construa uma rotina sustentável, que você coloque em prática técnicas de organização do dia, de atividades, como que você prioriza as atividades, como que você utiliza a Google Agenda, por exemplo, para ter ali os seus compromissos, utilizando um jogo de cores, colocando blocos de estudo. Tudo isso faz muita diferença para você ir encontrando os tempos livres. Eu uso a técnica da semana perfeita, que é uma técnica muito impactante para você entender os melhores momentos para você dormir, os melhores momentos para você estudar, quais que são os dias mais cansativos, menos cansativos, qual que é a importância do final de semana na sua rotina, quando que você tem que abrir mão de certos momentos de lazer para priorizar, porque muitas pessoas pensam em equilíbrio na sua vida, na engenharia, mas é muito difícil ter um equilíbrio total. Muitas vezes você tem que ter blocos que estão desequilibrados, mas quando você olha no geral, tem um equilíbrio, ou seja, você conseguiu transitar entre vida pessoal, atividades físicas, boas noites de sono, ser um bom aluno, tirar notas boas e ao mesmo tempo ter atividades práticas, porque tudo isso consome um pouco do seu tempo. Mas vai ter momentos, por exemplo, na véspera de uma competição, que a atividade de projeto é muito mais importante que as outras coisas. Depois, nas férias, a sua vida pessoal é muito mais importante. E no momento de provas, P3 ali, últimas provas do semestre, a universidade é muito mais importante. Então você precisa fazer um balanço de priorização de tarefas sem ter, de fato, um equilíbrio total entre tudo isso. E em relação ao planejamento, só para a gente concluir esse ponto, é importante que você se antecipe em relação aos prazos, que você entenda a importância de ter metas intermediárias, igual eu falei na gestão de projetos, você tem que trazer isso para diversas frentes da sua vida, e que você tenha outros sentimentos que parecem bobeira, mas que são muito importantes, que se conectam inclusive com o próximo ponto, de pontualidade. É importante você ser pontual, você ser educado, você ser correto nas suas questões. Quando você tem compromissos com outras pessoas, faça as coisas corretamente. Aqui no Brasil a gente tem muito esse costume de chegar atrasado, de culpar o trânsito, qualquer coisa do tipo. Não seja essa pessoa, se diferencie aí da manada. Porque aí a gente passa para o próximo ponto, que é relacionamento e network. Você precisa ser educado com todo mundo. Você precisa ter empatia com as outras pessoas. Nem todos têm a mesma condição financeira que você tem, ou vieram das mesmas escolas, escola pública, escola privada. Cada pessoa tem um tipo de questão, mas você não sabe
qual que é o empenho daquela pessoa, as dificuldades que ela já passou e onde que ela vai chegar. Pode ser que lá na frente você precise daquela pessoa em algum momento, ou ela precise de você, ou ela tem uma empresa e você queira trabalhar para ela e vocês vão ser amigos de trabalho ali, ou ela pode ser o seu gestor porque ela teve um avanço mais rápido na carreira. Enfim, não dá para saber. E não é só por isso que você vai ser educado com as pessoas, mas é porque a gente precisa disso. Não dá para ter preconceito, nem de se distanciar de pessoas. O mundo gira, capota e as coisas acontecem de uma forma que às vezes a gente não consegue prever. E é por isso que é interessante você ter esse relacionamento. Todas as pessoas que estão ao seu redor na universidade são pessoas interessantes. É claro que algumas vão chamar mais atenção, você vai querer ser mais próximo de um ou de outro, mas todas elas podem trazer algo de importante e de interessante na sua vida no futuro próximo ou no futuro mais longínquo. Mas tudo isso é uma construção de rede. Participar de eventos, como o que a gente está organizando, Profissionais do Futuro, que vai acontecer dia 8 de fevereiro aqui em Uberlândia, lá na Universidade Federal, em que a gente vai trazer profissionais do mercado para falar sobre a experiência deles nessa saída da universidade para o empreendedorismo, falando sobre vendas, liderança, networking, tudo que é soft skill que você precisa ter e como que isso mudou a vida deles. Então vai ter pessoas de grandes empresas, eu vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir o seu ingresso, e vai ser um evento muito massa, feito pela V4, pelo Engenheiro do Futuro e pela empresa júnior que eu fiz parte, a Meta Consultoria. Então eu convido todos vocês a participarem. Por quê? Porque nesse momento você pode conhecer alguém que pode trilhar uma carreira interessante com você, você pode ter alguém que você vai ter como referência, que vai estar palestrando ali, você pode se conectar com os palestrantes que talvez fosse algo distante, que você não conheceria no dia a dia. E aí, conectando com o fato de ser pontual, você também deve estar sempre bem vestido, inclusive a loja do Engenheiro do Futuro, vou deixar aqui o link embaixo também, caso você queira adquirir algumas blusas como as nossas, sobre engenharia, sobre ser poliglota e sobre o seu compromisso com a sua carreira. Eu tenho certeza que se você chegou até esse ponto do vídeo, você tem sim um compromisso em construir uma carreira de sucesso na engenharia. Então dá uma conferida lá e seja sempre perfumado, pontual, educado. Tudo isso casa para você ser uma pessoa interessante, para você ser alguém que vai estar ali em busca de conexões estratégicas, em busca de ser alguém que é agradável de estar próximo, Tudo isso conta. A primeira impressão conta bastante. Então, busque ter esse tipo de mentalidade, que é o próximo ponto. Você precisa entender que a universidade não é a solução dos seus problemas. Na verdade, ela te cria muitos problemas, Você tem muitas disciplinas, muitos compromissos, mas é um momento de evolução. É um momento importante na sua carreira, é o primeiro passo da sua carreira. A sua carreira já começou. Muitas pessoas acham que só começa depois que você pega esse papelzinho aqui, esse diploma, mas na verdade não. Ela começa no momento que você entra na universidade. Todas as escolhas que você faz estão criando a sua carreira, estão criando a sua área de especialização, estão criando as habilidades que você tem, as experiências que você pode contar, as pessoas que você conhece. Então você tem que ter a mentalidade certa. A sala de aula não é a solução dos seus problemas e o diploma não te garante o trabalho. Na verdade, ele só te garante que você é um engenheiro genérico, que você é igual a muitos outros engenheiros, mas são as suas experiências que você busca fazer ao longo do tempo que te colocam como alguém especial, como alguém único, que vai ser interessante para as empresas. E se você quer aprender como ser um engenheiro único e fugir da ilusão da engenharia genérica, eu gravei uma aula que está disponível por tempo limitado de forma gratuita, no primeiro link aqui na descrição, em que eu te ensino todas as habilidades que você precisa ter e todas as técnicas que você precisa implementar a partir de hoje para construir a sua carreira de sucesso, tendo um plano que vai te ajudar a seguir passo a passo nesse período, no próximo, até de fato você chegar no seu sonho, no seu objetivo profissional. Então eu te indico, de verdade, do fundo do meu coração, assista essa aula enquanto ela está disponível para você entender como transformar a sua jornada universitária e se transformar em um engenheiro do futuro que vai ter ótimas oportunidades lá na frente no mercado de trabalho. Mas não só isso, sabe por quê? Porque você pode começar a ganhar dinheiro com uma monitoria, com uma iniciação científica, com um intercâmbio, e que você pode ir morar na França com tudo pago, igual eu fiz. Então, realmente, assista essa aula e me agradeça depois. E para a gente concluir essa construção desse raciocínio, eu preciso te explicar como você vai aprender essas coisas que os professores não podem te explicar. O primeiro passo é atividades de extensão, atividades extracurriculares, tudo que a universidade te oferece. Quando a gente trata de engenharia mecânica, a gente tem bastante opção, mas em todas as engenharias você vai ter uma empresa júnior, você vai ter um PET, você vai ter uma iniciação científica, você vai ter um evento, uma semana que é realizada ali que você pode participar de alguma forma, você tem monitorias, E quando a gente passa para a engenharia mecânica ou algumas outras engenharias, a gente tem as atividades de projetos, aerodesign, robótica, Fórmula SAI, Baja SAI, foguete modelismo, a própria empresa júnior é uma opção muito interessante.
E você precisa ir fazendo testes, buscando entender qual que mais se adapta com a sua carreira, qual que é a mais estratégica para onde você quer chegar, para que você possa escolher e lá dentro também fazer testes dentro das sub-áreas para poder entender qual que é a zona que você quer se especializar. Como eu disse, eu falei isso no outro vídeo, em como deixar de ser um engenheiro genérico. A gente tem também eventos. Eventos é muito importante, eu já citei o evento que a gente vai fazer, mas existem muitos outros eventos, existem eventos online que você não precisa sair da sua cidade, existem outros eventos que você pode viajar aí, existem semanas de engenharia que são mais famosas, como a da USP, por exemplo, é legal você ir lá pelo menos uma vez durante a sua jornada para conhecer pessoas que fazem a mesma engenharia que você em outras universidades. Então isso é muito importante, criar esse network, criar essa conexão e ter contato com empresas e com outras universidades que podem mudar a sua mentalidade, a sua percepção sobre o mercado de trabalho. Depois a gente tem também mentorias em comunidades com outros estudantes que estão de fato compromissados com a sua carreira, que querem evoluir, que querem crescer. Como a gente tem a comunidade do Engenheiro do Futuro, né? Onde a gente tem ali alunos que estão compromissados em conquistar o seu intercâmbio e o seu estágio dos sonhos, que você também pode fazer parte, clicando no primeiro link aqui na descrição em que eu te explico dentro da aula como que você pode também fazer parte dessa nossa comunidade. E aí a gente passa para a última forma do como, que é estágios, summer jobs e intercâmbios. Você precisa sair da sala de aula, então é nesses locais que você realmente vai partir. E quando eu trato de estágio, você pode fazer tanto o obrigatório no final do curso, mas você pode ir fazendo outros, né? Infelizmente no Brasil a gente tem uma cultura de que as empresas prendem os estagiários por um ano e meio, 2 anos até contratar. Isso não é algo tão comum lá na França, mas enfim, é uma etapa que você tem que passar na sua vida, na sua jornada, que pode fazer muito sentido caso você já esteja na empresa que você sonha em trabalhar a sua vida inteira. Então ali você vai entender aquilo como uma etapa da sua carreira. Summer Jobs pode ser uma oportunidade gigante de você ir morar em outro país, poder trabalhar em alguma empresa ou em algum laboratório durante 4, 5 meses para você ter uma experiência internacional. E intercâmbios maiores, como o que eu fiz de duplo diploma, que você fica 2 anos na França, ou outros tipos de intercâmbio que você fica 1 ano, que são mais longos, exigem mais comprometimento seu e tem critérios de seleções mais difíceis, mas que também podem ser muito interessantes. Se você sonha em fazer intercâmbio, deixa aqui um comentário me pedindo alguma dica ou falando que você quer conversar comigo, que a gente vai marcar uma conversa para te explicar como que você pode conquistar isso. Então, se você entendeu o porquê que os professores não podem te ensinar isso e o que você precisa aprender antes de chegar no mercado, saindo da sala de aula, eu já vou ficar muito feliz. E se realmente teve algum ponto que te deu um insight, que abriu a sua mente um pouco mais, eu peço para que você se inscreva, curta esse vídeo e, se puder, compartilhar ele com algum amigo que também faz engenharia, que também está nessa busca aí de ser um engenheiro de sucesso. E caso você queira construir e ter a minha ajuda pessoal nessa formação e nessa construção de um plano de carreira, o plano piloto do engenheiro do futuro, eu deixei aqui uma aula, no primeiro link na descrição desse vídeo, em que eu te explico o porquê você precisa deixar de ser um engenheiro genérico e começar a pensar na sua carreira a partir de agora, colocando em prática técnicas de rotina, organização, planejamento e estudo para você ser uma pessoa muito mais interessante para o mercado de trabalho. Então, por favor, aceite essa dica do Engenheiro do Futuro e clica no primeiro link na descrição. Te vejo lá!